E aí pessoal, beleza? Boa noite a todos. Então, cara, faz um tempo que eu não apareço aqui, né? Já faz aí nem sei quanto tempo. A vida tá uma correria, né? Muito serviço, muita coisa. Mas que treta, hein? Que treta que surgiu aí na internet agora entre Nando Moura e Wilker Leão. E eu vou aproveitar aqui o meu espaço, que não é de muita relevância, muito longe disso, mas foda-se também, né? Só pra eu falar o que eu penso. Justamente para eu dar minha opinião sobre tudo isso, né? Para quem não sabe, né, só contextualizando, o Wilker Leão é aquele cara que foi para uma coletiva lá do Bolsonaro em Brasília e foi confrontá-lo, né? Chamou ele de tchutchuca do Centrão, falou tudo que estava engasgado na garganta de todo brasileiro decente, né, que é um país melhor realmente, que se sentiu injustiçado por, por tudo que o Bolsonaro fez, né, como enterrar o combate à corrupção, a não compra de vacinas e sabotagem ao combate à pandemia, tudo aquilo que a gente já está careca de saber. Eu, inclusive, estou ficando cada vez mais careca de saber disso, literalmente, né? Mas brincadeiras à parte. Aquela coisa toda que a gente já sabe, né? E ele confrontou ele, todo mundo elogiou ele, na época ele ganhou fama por causa disso. Ele é um ex-cabo do exército, teve uma carreira militar aí, também é formado, é bacharel em direito. E agora ele resolveu se matricular num curso de história da UNB para gravar os professores e filmar a doutrinação que acontece lá, para expor. Existem muitos pontos a serem colocados, né? O Nando Moura disse que o Wilker Leão está errado por estar expondo o professor, que não é uma figura pública. Ele entende que existe o direito de livre cátedra, né, conforme o Nando Moura alega estar na lei, né, que o professor tem o direito autoral pela aula que ele produz, o direito de imagem, e o direito de imagem, assim, eu não sou nenhum não sou nenhum perito, não sou bacharel em direito como o Wilker Leão, mas eu sei algumas coisas, né? Eu sei o básico do básico, né? E todo mundo sabe, né? Não é segredo para ninguém que o direito de imagem inclui também o direito à voz, né? Mas a lei permite, o Wilker Leão fala, mas a lei permite porque é uma interlocução comigo. Tudo bem, a gente já vai chegar lá. Ele diz que é praticamente causa ganha para os professores e para os alunos, para a universidade, causa ganha porque o, o que teoricamente, né, o Wilker Leão ele não está amparado na lei. E não só isso, porque você não sabe o que sai da cabeça de um juiz. O Wilker Leão, ele é que tá, porque o Wilker Leão ele parece muito saber o que está fazendo. Ele parece muito entender, ele parece muito saber onde está pisando, sabe? Mas a questão você confia no judiciário brasileiro? Você, eu tô falando não pro Wilker Leão, porque eu não acredito que esse vídeo vai chegar nele. Você que tá me assistindo, você. Você confia no sistema judiciário do seu país? O mesmo judiciário que soltou o Lula e que, de quebra, descondenou ele e restabeleceu os seus direitos políticos, o maior bandido da história desse país, solto, que virou presidente de novo, um ex-presidiário. Esse mesmo judiciário, baseado em nada, tá? Baseado em nada, desconsiderando completamente todas as provas, todas as evidências, todas as delações, tudo, baseado em nada, o Lula pôde ser solto e ter os seus
direitos políticos restabelecidos. É nesse sistema judiciário que você acredita? Que você acredita que o sistema judiciário segue fielmente, piamente a lei? Você acredita nisso? Eu não acredito. Também outra coisa que não é segredo para ninguém é que o judiciário brasileiro, né, na verdade o país em si, né, o Brasil em si, nós vivemos numa juristocracia, onde aquilo que pode ou não ser dito, feito ou até pensado é determinado por uma livre interpretação de alguns magistrados. Então você vê o Monarque, por exemplo, por chamar o Flávio Dino de Gordola, ele pegou 1 ano de cadeia, foi condenado a 1 ano de cadeia. O Danilo Gentili foi condenado a 1 ano de cadeia por esfregar a carta de censura lá da Maria do Rosário no saco. Não chegou a cumprir pena porque recorreu. Léo Lins foi não sei se já foi condenado ou se corre risco de ser condenado à prisão pelas piadas que fez. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Que no Brasil não poderia existir, por exemplo, um American Dad, os Simpsons, South Park. Imagina se o Jim Carrey e o Chris Rock viessem para o Brasil. Seria 50 anos de cadeia para cada um, no mínimo. Então, não dá para confiar no judiciário brasileiro. Então eu consigo enxergar algumas possibilidades, né? Porque, por um lado, o Nando Moura diz que não se sabe o que vai sair da cabeça de um juiz e que por mais que você esteja amparado na lei, o juiz ainda assim pode decidir desfavoravelmente a você. E o Wilker Leão diz que ele está amparado na lei, que ele sabe o que está fazendo, que ele nunca perdeu um processo de direito de imagem. Mas eu consigo enxergar alguns cenários, cara. Um deles é o que o Wilker Leão é muito burro. Uma das possibilidades, tá? Que o Wilker Leão é muito burro. Porque a forma como você quer combater a doutrinação, ela tem que ser feita de maneira inteligente. Tem que ser feita de maneira bem pensada. Não é isso? Você chegar, se você se matricular num curso de história só para fazer isso, porque ele não nega isso. Ele diz, né? Ele diz claramente, não claramente, não diz com todas as letras, né? Mas ele não nega, né? Quando o Nando Moura fala que quando o aluno entra num curso, ele se matricula num curso sem a intenção de verdadeiramente aprender, mas sim de filmar a doutrinação, questionar os professores, filmar, etc. A universidade pode pedir a expulsão desse aluno. Pode efetuar a expulsão desse aluno. E o Wilker Leão, ele não nega. Quando ele vai rebater esse ponto do Nando Moura, ele não nega. Ele fala que o Nando Moura parece estar endossando a ideia de expulsá-lo, mas ele não nega que ele entrou, ele se matriculou nesse curso só para questionar a doutrinação. E o problema vai estar justamente nesse processo, na interpretação pessoal do juiz que receber esse caso. E é muito provável, cara, é muito possível que esse juiz ele entenda que você tá que o Wilker Leão está agindo de má fé. Porque o que acontece? Ele está filmando e ele está monetizando aquilo que está sendo filmado. A lei diz, né, o Nando Moura até mostra o trecho, né, lá na legislação que diz que a pessoa tem o seu direito de imagem, mas que ela não pode ter o seu direito de imagem violado, mas que pode ser, entre aspas, violado, né, a pessoa perde esse direito quando a intenção da pessoa que está gravando é realizar a manutenção da ordem pública. Mas será que o juiz vai entender dessa forma, com você monetizando os vídeos? O que muito provavelmente ele vai interpretar é que você está
simplesmente produzindo conteúdo para o seu canal. Que o juiz pode interpretar que você apenas está buscando engajamento. Peço perdão pela coceira constante aqui no meu nariz, né? Tô com rinite, tenho rinite, né? Então já até perdi as esperanças de um dia minha rinite melhorar. Mas é isso. Então pode ser que ele seja muito burro, tá? O Wilker Leão. Porque tem que ser feito de forma inteligente, né? Que nem eu acho que o próprio Nando Moura deu um exemplo uma vez do Monark, né? O Monark querendo combater os autoritarismos do Supremo Tribunal Federal. Como que ele faz isso? É a mesma coisa que ele tá numa trincheira, ele faz isso xingando os ministros, comprando guerra com os ministros, principalmente com o Alexandre de Moraes. É a mesma coisa que você tá numa trincheira ali na guerra e sair soltando bolinhas de sabão, assim, sair da trincheira correndo, soltando bolinhas de sabão na frente do inimigo. Você vai tomar tiro, você vai morrer. Não é isso? Então, ou é muita burrice, justamente o que o Nando Moura falou, todos nós vamos colher mais censura a partir disso. O Congresso parece que já está votando, né, ou até já votou, acho que a Câmara já aprovou a proibição do uso de celulares nas escolas. E aí, nem no caso de haver doutrinação e de um aluno comum que não tem canal, não é uma figura pública, querer filmar um abuso de doutrinação, um abuso de professor na sala de aula, nem assim ele vai poder. O professor que age de má fé vai estar ainda mais blindado, vai se sentir ainda mais confortável e mais livre para cometer os seus abusos dentro de sala de aula. Então todos nós vamos colher mais censura, é o que vai acontecer, enquanto o Wilker Leão vai se dar bem. Ah, ele vai ser processado, ele faz vaquinha no canal dele, como ele mesmo já falou que pretende fazer, e paga os custos do processo, paga a indenização. Você acha que ele está preocupado com o tamanho do público que ele tem em arrecadar dinheiro? Para ele isso é molezinha. Ele vai lá e se candidata depois a algum cargo público, deputado, né, prefeito, sei lá, vereador, qualquer coisa. É assim que funciona. E aí eu entro no segundo ponto, na segunda possibilidade que eu enxergo, que é a que eu mais acredito. Eu não acredito que o Wilker Leão seja burro. A segunda possibilidade é que o Wilker Leão queira gerar realmente engajamento fazendo isso. Filmando os professores, confrontando, postando na internet, gerando engajamento, para que ele se torne um mártir e consiga, a partir disso, vantagem política, como votos numa eleição, dinheiro de monetização, por aí vai. Porque uma estratégia inteligente não é. Isso é fato. Aí eu estou excluindo a parte de leis, a parte jurídica, porque não é a minha especialidade, mas uma estratégia inteligente, você fala, não, isso que ele está fazendo é inteligente, isso vai revolucionar o combate à doutrinação no Brasil. Você pode até argumentar, mas outros alunos em outros estados, outros lugares do país podem se sentir encorajados a fazer o mesmo e começar a expor a doutrinação. Tá, mas quantos destes têm ou terão a mesma visibilidade que você tem? Quantos desses realmente vão conseguir ter alguma voz? Não é isso? Então, não é uma estratégia inteligente, tá? Não é. É uma estratégia burra. É uma forma de agir muito burra. Ou, então, muito inteligente no ponto de vista financeiro, ou que possa gerar alguma vantagem para o Wilker Leão. Então, do ponto de vista legal, acredito que nenhum dos dois esteja completamente errado. O Brasil ele
tem uma insegurança jurídica enorme, isso é fato. Mesmo que o Wilker Leão, supondo que o Wilker Leão tenha 100% de razão, ele não está absolutamente errado em nada daquilo que ele está fazendo. Ele em relação ao que diz a lei. Vamos dizer que ele esteja amparado na lei em tudo. Mesmo assim, não se sabe o que vai sair da cabeça de um juiz. Não se sabe. A gente está à mercê, no Brasil, da interpretação de alguns magistrados, que determinam o que você pode ou não dizer, que determinam o que você pode ou não pensar, que determinam o que você pode ou não fazer. Tudo isso poderia ter sido evitado se tivesse havido uma CPI do judiciário quando houve oportunidade? Poderia. Mas não houve. E todo mundo sabe o porquê. Não tem por que ficar repetindo. Todo mundo sabe. Ou pelo menos deveria saber. Então, eu acredito que o Wilker Leão esteja agindo como um palhaço. É um palhaço. Simplesmente. A forma mais inteligente de lutar contra a doutrinação é pressionar os deputados, os legisladores, para que seja feito um projeto de lei, para que seja feito qualquer coisa, cara, qualquer coisa através dos meios legais, assim, dos meios que mudem a estrutura da legislação, ou então da forma como as coisas são geridas dentro da sala de aula. Porque você sai filmando os professores fazendo questionamentos. O Wilker Leão falaram, mas claramente meu intuito é a manutenção da ordem pública. Eu posso alegar isso porque de fato o professor está doutrinando, ele está praticando doutrinação quando ele diz que não houve escravização de brancos na África. Todo mundo sabe que houve, né? Foram mais de 800 mil escravos brancos, né, europeus na África. E, de fato, é uma doutrinação. Aí ele volta atrás, né? Depois, na outra aula, ele menciona lá um livro que é bem conceituado, que fala que houve doutrinação, né? Desculpa, doutrinação. Escravização branca na África. Mas só depois que ele foi confrontado pelo Wilker por conta disso, né? Ele volta atrás. Ele primeiro diz que não, depois ele volta atrás porque viu que ficou feio para ele, né? Porque ficou preocupado provavelmente com o que seria dito na internet, com o que as pessoas iriam pensar. Discordo do Nando Moura na parte que ele insinua, né, o tempo todo que o professor e os alunos são pobres vítimas inocentes, né, que o professor estaria tendo aquilo que ele está dizendo o tempo todo totalmente desvirtuado e tirado de contexto, através de cortes, que o professor é uma pessoa privada que quer dar aula de fato. O professor o que o Wilker Leão diz, né, o professor é uma pessoa, é um servidor público que trabalha numa universidade pública. Então, nós que pagamos impostos temos o direito de cobrar que eles façam, né, todo servidor público faça o seu trabalho devidamente. Nesse ponto o Wilker tem razão, então eu não concordo com o Nando Moura quando ele coloca essa coisa de o professor só quer dar aula dele, o professor, ele sabe, colocando o professor como se fosse uma vítima. Isso eu não concordo. Acho que esses professores de universidade, esses alunos de universidade, em sua grande maioria, são um bando de filhos da puta.
Fala, Felipe. Beleza, carinha? Meu amigo aqui, meu vizinho, tá comentando aqui na live. A live eu nem gravo pra ficar na hora, né? Eu gravo pra ficar aqui na minha timeline, né? É como se fosse um vídeo. A live eu gravo só por esporte. Mas voltando ao assunto, acho que esses professores, alunos de universidades públicas, são em grande parte uns filhos da puta. Esses alunos são... Não falo dos alunos da UNB, falo de alunos em geral de universidades públicas. Já falei o que eu penso de universidades públicas, eu acho que são umas merdas. Ah, a USP, grande merda que é a USP. Ah, a UFMG, a UFM foda-se. A UFM puta que pariu. Uma merda. Uma merda. Um esgoto, um lixo. Lixos. As universidades públicas no Brasil são lixos. Tá? São lixos. Cheio de maconheiro, cheio de esquerdista, cheio de putaria, cheio de arruaça. Aquela professora lá, aquela palestrante, sei lá, mostrando o cu, empinando o cu, falando empina o cu e mostrando o cu pra todo mundo ver no meio da universidade. É isso que é ensinado lá, que nem aquela peça lá que fizeram macaquinhos, um cheirando o cu um do outro. Uma coisa ridícula. Dessas putarias que tem. Paga com o seu dinheiro, com o dinheiro do trabalhador com o pagador de impostos, né? O dinheiro do trabalhador, do pagador de impostos. Nosso dinheiro. Então, assim, eu no início até tive um certo respeito, um certo grau de respeito pelo Wilker Leão, pelo fato dele peitar esses caras, né? Pelo fato dele chegar e confrontar, botar o dedo na cara deles. Ele ganhou meu respeito por isso. Mas se a gente for analisar friamente a forma como ele está fazendo isso e as consequências que isso vai acarretar, é uma forma muito burra. Muito burra. Só é inteligente se for olhar do ponto de vista dele, do que for trazer de vantagem e benefício para ele. Dinheiro de monetização, relevância, votos em uma hipotética possível eleição que ele queira se candidatar, que ele venha se candidatar. E isso vai ser interessante para ele. Agora, o que a população em geral vai colher é mais censura. Né? E o Wilker Leão diz, mas ele estava de fato cometendo doutrinação. Tá, mas isso é o que o Wilker Leão diz. E o que o juiz vai pensar? Imagina você, se coloca no lugar de um juiz. O cara entra na sala de aula, ele filma só o próprio rosto, né? Ele não filma o rosto, mas ele expõe a voz das pessoas. Ele entra na sala de aula fazendo perguntas, fazendo questionamentos, ponderações acerca do que está sendo dado na matéria, discordando, indagando, para expor uma doutrinação que todo mundo sabe que existe. Mas será que só por esse elemento do professor ter dito que não havia escravização branca na África, ou que os negros, os africanos, não vendiam outros africanos numa forma de relação de poder, não vendiam os outros africanos escravizados para os portugueses, os próprios africanos? Por ele dizer isso, será que o juiz vai interpretar como doutrinação simplesmente esse ponto? Será que na cabeça do juiz não teria que ser algo mais agressivo, como uma propaganda escancarada do PT, o professor chegar na sala de aula com a camisa do PT, falando votem no Lula,
votem no PT, votem no PSOL, sabe? Será que na interpretação do juiz não teria que ser uma coisa mais agressiva? Como o juiz vai olhar, com que olhos o juiz vai olhar o fato de você monetizar esses vídeos? Então será que ele vai interpretar que de fato a sua intenção é a manutenção da ordem pública e não colher algum tipo de benefício pessoal através de monetização, de likes, de views, de inscritos? Então tem toda essa questão a ser levantada que é muito pertinente. Então não é como se o processo já tivesse ganho, como se você tivesse totalmente amparado a legislação, por esses motivos que eu mencionei, que o Nando Moura pontua muito bem. No Brasil não se há segurança jurídica, nem sempre o juiz segue a lei, é o que ele fala e acabou. Você vai mandar recorrer para a segunda instância, o juiz caga para você, é isso. Ele não está nem aí, ele só caga e mantém a sentença. Ele quer que se foda, a verdade é essa. E no fim das contas, além dele ser condenado e não dar em nada para ele, nós aqui, pessoas comuns, pessoas não públicas, temos os nossos direitos e as nossas liberdades cada vez mais cerceadas. Então é isso que eu penso, eu concordo em grande parte com o Nando Moura e acho que o Wilker Leão está agindo como um palhaço, né? Como se naquela analogia que o Nando Moura usa, né? Para falar do Monark, né? Ele está saindo por aí, ele está no meio de uma guerra e ele sai da trincheira assim, assoprando bolinhas de sabão para atingir o inimigo, né? É óbvio que ele vai se fuder, muito provavelmente, e fuder a todos nós. Aliás, ele se fuder não, né? Ele se fuder não porque se ele for condenado, ele paga, ele faz uma vaquinha, paga os custos do processo, paga a indenização com o dinheiro dos inscritos e para ele tá tudo certo. Agora nós, sim, estamos fudidos. Então é isso que eu penso. Essa é a minha opinião sobre tudo isso. E, bom, para você que assistiu até o final, muito obrigado aí por assistir, pela sua paciência, pela sua atenção. Valeu, boa noite.